Olá pessoal, eu sou o Wellington Rafael. Estamos aí gravando o primeiro vídeo da série desse programa de reflexões, onde estaremos fazendo reflexões sobre o ser humano, sobre a sua vida existencial e com o intuito de te ajudar a se encontrar no caminho, a definir quem você é e a pensar também. E como primeiro assunto desse programa, eu quero falar com você hoje sobre a lógica da religião. Hoje você olha em torno e você vê vários tipos de religiões: cristã, budista, hindu, candomblé, e por aí vai. E por aí vai. Nós vamos enumerar, ficaremos aqui até amanhã falando de tipos de religiões. Mas eu fico olhando, em especial, até os chamados cristãos, que foi do meio onde eu estava inserido. Hoje eu não me digo que pertence a nenhuma religião. E vejo a forma que eles tratam o assunto Cristo. Tratando o Cristo como o representante da religião de Deus na Terra. Sendo que Cristo, ele não instituiu uma religião. Sendo que o cristianismo não foi Cristo que criou. O cristianismo surgiu no Império de Constantino, que foi uma aglutinação do paganismo romano com segmento cristão. E aí surgiu o cristianismo com o catolicismo. E depois, alguns séculos depois, teve o protestantismo com Martinho Lutero. E mais à frente, a reforma protestante com João Calvino. E depois, bem no século XX, as reformas pentecostais e neopentecostais. E eu vejo um discurso onde se coloca medo nas pessoas, onde você diz, você é um guru, eu vou usar bem esse termo, guru, não pastores, para mim não são pastores, são gurus, subindo num altar, chamado altar, e fazendo um terrorismo de medo em cima das pessoas, dizendo: olha, se você não vir na igreja, você vai para o inferno. Olha, se você não aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai para o inferno. E as pessoas ficam presas ali, aquele templo, não porque amam a Cristo realmente, mas porque têm medo de ir para o inferno. E assim as igrejas vão crescendo, 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 mas ficando cheias de pessoas vazias. E pregam o seguinte: a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela igreja. E sendo que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Cristo. E eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, que igreja não é templos. Nunca existiu templos cristãos após Cristo. Não existem provas arqueológicas disso. E nunca existirá, porque a igreja é onde se reúne 3 pessoas para falar do Evangelho, ou mais, não importa a quantidade, mas aonde se juntam pessoas para falar do Evangelho, ali é uma catedral, não um templo. Só que eu vejo hoje pastores dizendo que a igreja é aquele templo, que se não forem, estão condenados ao inferno. Que vocês procurem entender, chamados pastores, que a igreja são as pessoas. Que aquele templo ali é só um predinho. E que o que vocês fazem não condizem nada com o que Cristo pregou, que foi simplesmente o amor. Que vocês parem de idiotizar o povo com o besteirol da teologia da prosperidade, que no meu ponto de vista é apenas para arrancar o dinheiro do cidadão de bem. Dinheiro esse
que poderia ser usado para ajudar pessoas realmente necessitadas, não para alimentar a ganância do povo. Porque vocês dizem, olha, se você plantar uma semente, Deus te dará uma colheita 30, a 60 e a 100 por um. E o povo fica com essa ganância do dinheiro. Mas que vocês parem com isso, porque cada um é atraído segundo a vaidade do seu coração. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como o próprio Cristo diz, por que estáis ansiosos com o que é a vez de comer, ou beber, ou o que é a vez de vestir? Porque o vosso Pai Celeste já cuida de tudo isso. E que vocês parem com isso. E que se forem para pregar a Cristo, que preguem só o amor, que foi o que Ele deixou. E parem de idiotizar o povo. Parem com esse discurso de ódio e com esse discurso de medo. Parem de colocar medo nas pessoas e comecem a libertá-las pelo amor, pois elas nada sabem acerca da total libertação, mas apenas da culpa e do medo. E Cristo veio para tirar tudo isso, pois João dizia nas epístolas de 1 João, o amor de Deus lança fora todo medo. Se há medo aí, nesse antro religioso, não há Deus, porque Deus lança fora o medo. Se há culpa do pecado ainda, me desculpem, mas não há Cristo aí. Porque em Romanos diz, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aprendam isso, entendam, parem de querer entender a lógica da criação e querer discutir isso. Apenas falem do amor de Cristo e se tornem pessoas boas do Evangelho, se tornem seres humanos apenas. E que Deus se manifeste na vida de cada um de maneira individual, não do modo que vocês querem, mas de maneira individual com cada pessoa. É essa a mensagem que eu quero deixar para você hoje. E que essa música que tocará logo em seguida te ajude a refletir melhor. Um beijo no seu coração. O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Sexo é tão proibido porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Ora pro nobis, porque se existe outra vida,
de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você.